Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao LEF e o tema de hoje é arredondamento de números. Por que esse tema, pessoal? Muitas vezes nós temos um número grande, imagina esse número aqui, ó, certo? É um número grande e daí a gente vai fazer um arredondamento dele, porque nós não vamos mostrar todos esses termos no papel. Por exemplo, lembrem a aula que nós vimos sobre notação científica. Lembra que eu dei a sugestão de a gente trabalhar com duas casas só depois da vírgula? Bom, como que eu vou usar esse número aqui, pessoal? Como que eu vou cortar ele no 6, tá? Então, ó, não é simplesmente pegar e cortar isso. Não é isso. Nós temos que fazer o quê? Arredondar esse número, tá? E como nós vamos fazer isso, pessoal? Então, quando a gente viu a aula de algarismo significativo, eu disse para vocês o seguinte: a gente ia pegar sempre o primeiro algarismo significativo, não é isso? Que era o primeiro número diferente de zero. Então, esse aqui é o primeiro algarismo significativo, não é isso? E os demais são o segundo, o terceiro e assim por diante, certo? Então, esse seria o segundo e aqui seria o terceiro significativo. Então, imagine que nós vamos aqui, ó, travar o nosso número na segunda casa depois da vírgula. Certo? Então quer dizer o que, pessoal? Aqui é o terceiro algarismo significativo. O próximo, que seria o 7 aqui, ó, ele é chamado de primeiro algarismo não significativo. Certo? E os demais também são algarismos não significativos, pessoal, tá? Por que isso? Porque no nosso exemplo, eles não vão ter significado ter esse número aí. Isso é por inúmeros fatores, certo, pessoal? Então quer dizer o quê? Eu vou ter que bloquear o nosso problema nessa casa aqui, ó. Certo? Bom, como que nós faremos esse valor aí, pessoal? Para poder arredondar, nós vamos olhar bem atentamente ao primeiro algarismo não significativo. Logo depois dos significativos, certo? Nesse caso, quem que vai ser aqui? Ó? No nosso exemplo, esse primeiro é o 7, certo? Então é que nós vamos ter uma atenção. O que nós vamos fazer a partir disso daí? Tá? Então aqui nós vamos dividir em três partes, pessoal. Se esse número, esse primeiro algarismo significativo, for maior que 5, for igual a 5 ou for menor que 5. Tudo bem? Bom, os dois primeiros você já deve ter visto algumas vezes em trabalhar com eles. Agora nós temos uma diferença quando ele é igual a 5. Então vamos ver o que está acontecendo em cada uma dessas situações aí. Então vamos lá. Ó. Primeiro algarismo não significativo. Certo? Então vamos lá. O primeiro caso que a gente está falando quando esse número for menor que 5. Certo? Bom, o que nós vamos fazer aqui quando esse número for menor que 5? Bom, quando for menor que 5, quer dizer que o número não chegou a passar para o próximo. Aquele, por exemplo, 3, 5, 3, 2, 1, por exemplo, eu vou travar aqui, ó, certo? Esse é o primeiro algarismo não significativo. Ele é menor que 5. Só que esse 3,53, a gente pode pensar o seguinte, ele pode 3,53 até 3,54. Ele está mais perto de quem, pessoal? Ele está mais perto do 3,53, não é isso? É o que acontece com todos os números que são abaixo de 5 no primeiro algarismo não significativo. A gente mantém o número do jeito que está, a gente mantém o último algarismo significativo do jeito que está, certo? Então aqui a gente vai fazer o que? Ó? Mantém o último algarismo significativo. Isso daqui
em outras palavras a gente usa bastante, a gente fala que arredondou para baixo, ou seja, manteve esse último número. Então vai ficar o quê? No nosso exemplo que está aqui na tela agora, 3,53. Ótimo! Agora o outro caso aqui, ó, quando é maior que 5. Então imagina um exemplo parecido ali, ó, 3,53,72. Novamente, esse número pode ir de 3,53 até 3,54 quando eu arredondo. Vai estar nessa faixa aqui, certo, pessoal? Vai estar entre esses dois números. Porém, agora, esse número 3,5372 está mais próximo de 3,54, certo? Então, quando o número é maior que 5, o que nós fazemos? Somamos 1, certo? No último algarismo significativo. Quando a gente soma 1, a gente chama isso daqui de arredondar para cima, certo? Então, nesse caso, vamos somar 1. É 3,53, certo? Como vocês podem ver aqui, eu vou pegar o número que nós vamos ter, mas vai somar 1 no último. Então, somar 1 vai ficar 3,54. Então, ó, 3,54. Então, ó, olha só que a gente arredondou um pouquinho diferente o sistema, certo? E agora nós temos o último caso, é quando o primeiro algarismo não significativo ele é igual a 5. O que nós faremos aqui? Agora nós temos que pensar, dividir isso em duas partes. Em relação aos próximos significativos, há mais algum algarismo não significativo diferente de zero? Ou seja, depois desses 5, algarismo que é diferente de zero. E a outra solução é quando todos os próximos números, né, quando todos os demais algarismos não significativos são agora igual a zero. O da esquerda, por exemplo, 3,535211. Olha lá, pessoal, mesmo exemplo que nós estamos fazendo aí, ó. O próximo é 5, o primeiro não significativo aqui, ó. Certo? Só que existem depois números diferentes de zero. E aqui, pessoal, pode ser um só, pode ser 3,53500000001. Se tiver um algarismo que seja diferente de zero, vai levar isso em consideração. Aqui já não. O do caso do lado é o que, pessoal? O 3535 e depois todos os números aqui na frente é zero. Ou não tem mais nada, certo? Então essas são as duas situações que nós temos. Vamos ver a primeira, pessoal. O que nós vamos fazer? Então, a primeira, quando é igual a 5, quando é igual a 5 e a, pelo menos, então, um algarismo não significativo diferente de zero, certo, pessoal? Quando acontece isso, ó, vamos pensar no mesmo exemplo que nós vimos aqui, ó, 3,535211, 3,535211. Então, ele travou aqui, certo? E a mesma coisa, pessoal. No arredondamento, esse número está entre 3,53, né? E 3,54. Bom, o 5 é bem no meio, certo, pessoal? Mas se tem alguma coisa diferente de zero aqui, quer dizer que passou do 5. Ou seja, passou do meio. Então, se passou do meio, ele está mais próximo desse número aqui, certo? Então, quando nós temos essa situação aí, nós fazemos o arredondamento para cima. Ou seja, nós somamos 1, que é igualzinho o caso de maior que 5. Então, nós vamos por aqui, vai ficar igual a 3,54. Certo?
Bom, até aí tranquilo, certo, pessoal? Mas em algumas situações vão acontecer que aquele número é igual a 5, só que não há nenhum algarismo não significativo diferente de zero. O que nós vamos fazer aí, pessoal? Aí nós vamos utilizar a regra do imétodo, que eu falei para vocês na aula de algarismos significativos, lá de prefixos, assim por diante, das 7 grandezas. Tudo que a gente fala dos sistemas são baseados no que, pessoal? Nas normas do Inmetro. O Inmetro que dá o padrão desses números para nós, certo, pessoal? Nessa situação, o Inmetro diz o seguinte: o número arredondado deve ser, olha aqui, pessoal, par. Nós precisamos deixar esse número par. Bom, se eu vou cortar aqui ó, em 3,53, 3,53 é ímpar, eu preciso deixar par, certo, pessoal? Mas essa ideia de deixar par, nós temos que pensar o seguinte: nós só temos duas formas de ajustar isso daqui, pessoal. Ou a gente arredonda para baixo, ou arredonda para cima. Isso quer dizer o quê? Se for ímpar, os algarismos significativos ali, né, o número que vai ficar significativo, nós precisamos o quê? Arredondar para cima. Se esse número já for par, nós mantemos esse número do jeito que está, ou seja, nós arredondamos para baixo. Então, no caso anterior que a gente falou, pessoal, ó, 3, ó, vamos botar aqui, ó, 3,535. 3,535,0000. Bom, a gente vai travar aqui, certo, pessoal? Então, ó, o travamento é 3,53, mas esse número é ímpar, certo? Então, o arredondamento desse número vai ser como? Tem que deixar par, então a gente arredonda para cima, 3,54. Certo, pessoal? Então é assim que nós vamos utilizar essa ideia aí. Arredonda para cima ou arredonda para baixo. Certo, pessoal? Essa imagem aqui é um resumo de tudo que nós estamos vendo de forma mais simples, mais arranjada aí. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Bons estudos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.